Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Meus irmãos queridos e amados de Deus, eu quero indicar para você que gostaria de saber um pouco mais da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente a história dos equívocos teológicos, né? A história das incoerências, registros, documentos a respeito de alguns posicionamentos antibíblicos da igreja. Você acessa o site adventista.com.br e fica sabendo de tudo o que a igreja adventista não quer que você saiba. Por que a gente faz isso? Porque nós queremos alertar você, nós queremos informar você, nós queremos projetar luz sobre o seu caminho. Porque, às vezes, nós podemos aqui estar falando com pessoas que estão cheias de questionamentos, pessoas que estão com muitos questionamentos, muitas dúvidas, pessoas que não têm um canal através do qual se expressar ou expressar os seus questionamentos e as suas dúvidas. Isso aconteceu comigo e acontece com milhares de adventistas ao redor do mundo. Então, a nossa intenção aqui, veja bem, não é tirar você da igreja, não é fazer você virar as costas para a igreja, não é isso não. Agora, é óbvio que a partir do instante em que você conhece, a partir do instante em que você toma consciência de alguns equívocos, de algumas incoerências, eu falo do ponto de vista teológico, gente. Eu não estou aqui falando de pecados pessoais, não. Certo? Esse canal nunca se preocupou em tentar aqui mostrar pecados pessoais de quem quer que seja, porque nós somos pecadores, nosso telhado é de vidro, nós não temos aqui a missão de julgar, nós não recebemos essa missão de Deus, então nossa missão não é julgar, o juízo vem de Deus, pertence a Deus e só Ele julga. A nossa intenção é projetar luz sobre o seu caminho, a respeito dos equívocos, das incoerências teológicas da Igreja Adventista. Então, é nesse aspecto que a gente procura trabalhar, não é mostrando pecados pessoais de pastores, de liderança da igreja ou de qualquer membro da igreja, seja ele quem for, possua ele que cargo possuir. Não é essa a nossa intenção. Nós não trabalhamos aqui com isso. Isso é coisa de Satanás, isso é coisa do diabo. Nós pregamos o Evangelho, mostramos o que é o verdadeiro Evangelho, nós apontamos as causas e as razões da Igreja Adventista não saber o que é Evangelho, não pregar o que é Evangelho, embora afirme para os quatro cantos do mundo que só ela tem um entendimento do Evangelho eterno. Então, quer dizer, nós apontamos essas incoerências, né, esses posicionamentos equivocados e antibíblicos da Igreja ao longo de sua história, para que você não se sinta mais enganado, para que você saiba onde você está pisando. Se depois de tomar consciência de tudo, se depois de saber de tudo, você quiser continuar na igreja, continue. Se você é feliz na Igreja Adventista, seja feliz na Igreja Adventista, dentro da Igreja Adventista. Eu já disse e vou repetir aqui algo interessante. Olha, pode ser que Deus tenha um plano de você continuar aí, né? Deus não tenha plano de você deixar a Igreja Adventista. Eu conheci e conheço, né, muitas pessoas de Deus dentro da Igreja Adventista. Muitas, mas muitas mesmo. Né? Muitas pessoas maravilhosas. Homens e mulheres de Deus. Deus tem um povo lá dentro. Né? Eu não me canso de repetir isso aqui. Tá? Mas sempre é bom você conhecer algo que a sua igreja, que faz parte da sua história, não conta para você. É bom você saber. Para que você possa caminhar tranquilo, para que você possa ter uma base através da qual você possa tomar decisões, fazer escolhas. Eles não gostam de falar na existência do livre-arbítrio, não é? Então, porque querem impedir você de conhecer alguns fatos que são fatos registrados pela própria história produzida, história da Igreja Adventista, produzida pela própria igreja. Nós não estamos inventando nada aqui, não. Então, conheça, saiba de tudo o que a Igreja Adventista não quer que você saiba, acessando o site adventista.com.br, ok? Dito isso,
como o próprio título do vídeo sugere, nós vamos trabalhar aqui a exegese de um texto, é mais um texto sobre o qual a Igreja Adventista produz uma exegese fantasiosa, antibíblica, superficial, tendenciosa e errática, certo? Eu estou falando de 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o texto e vamos trabalhá-lo a partir de agora. É bem provável que eu não consiga terminar a análise, a exegese deste texto só com este vídeo, que eu pretendo que este vídeo tenha somente 15 minutos. Se nós não conseguirmos, é bem provável que a gente não consiga trabalhar a exegese desse texto com 10 minutos. No próximo vídeo, a gente continua trabalhando, desenvolvendo a exegese deste texto bíblico aqui, ok? Então vamos lá, 1 João 2,2. O texto diz assim, vamos ler o 1 para contextualizar? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha, existem dois entendimentos a respeito de salvação, de, como diz o professor Leandro Quadros, de oferecimento da salvação dentro da Igreja Adventista. Tem gente que, assim como o professor Leandro Quadros, diz que o oferecimento, a oferta da salvação, ela é universal. A oferta da salvação é universal. Por que ela é universal? Porque, segundo o entendimento da teologia adventista, Deus quer que todo e qualquer ser humano, toda e qualquer criatura da face da terra seja salva. Então, é óbvio que diante disso, desta suposta intenção de Deus, é óbvio que o oferecimento da salvação tenha que ser universal, ele tenha que ser estendido a toda e qualquer criatura da face da terra. Veja, este não é um entendimento de todo errôneo, e nós vamos ver por quê. Ele não é de todo errôneo, depende do ponto de vista, né, que você está analisando isso, e depende do sentido que isso tome, né, e que você produza, certo? Para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então existe esse entendimento de que o oferecimento da salvação é universal, como o professor Leandro Quadros mesmo afirma, né? E muitos teólogos dentro da igreja também, concordando, vão afirmar a mesma coisa. E existe um outro entendimento, dando conta de que, veja, a salvação produzida pelo nosso Messias, pelo nosso Senhor, pelo nosso Cristo, ela já foi concretizada, ratificada, terminada, e ela fica à disposição de toda e qualquer criatura da face da terra. Porque Deus não escolhe ninguém, Deus não elege ninguém, Deus não predestina ninguém. A salvação está pronta, ela está acabada. Deus, com o sacrifício de Cristo na cruz, ele salvou todo e qualquer ser humano, toda e qualquer criatura da face da terra. Existe este entendimento. Olha só como é interessante. E eu já li algo nesse sentido do livro O Sacerdócio, o Sumo Sacerdócio Expiatório de Cristo, do Frank Holbrook, um proeminente teólogo adventista, que eu nem sei se ainda está vivo. Mas eu li algo nesse sentido, ou seja, olha, Deus salvou em Cristo toda e qualquer criatura da face da terra. Ele já salvou. Agora, vai depender de aqueles a quem Deus já salvou aceitar ou não a salvação, que já foi produzida, já foi ratificada por Cristo. Existe esse outro entendimento também, certo? Isso dentro da Igreja Adventista. Um dos textos
né, que são utilizados. Esse texto é muito utilizado, juntamente com outros textos, para corroborar tanto uma quanto outra ideia aqui apresentada. É esse que nós acabamos de ler, onde o apóstolo João nos diz que Jesus, né, é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A expressão mundo inteiro aqui, para a igreja adventista, vai adquirir o sentido de toda e qualquer criatura da face da terra, todo e qualquer indivíduo da face da terra, toda pessoa individualmente falando da face da terra. Ou seja, Jesus é propiciação para toda criatura da face da terra. É isso que vai afirmar, dentre outras coisas, a teologia adventista a respeito deste texto aqui. Ora, para entendermos, começarmos a entender melhor o texto e sabermos se é este mesmo o sentido que o apóstolo João quer dar a este texto, a este versículo, aqui dentro da sua primeira epístola, nós precisamos entender e começar a entender o que é propiciação. O que é propiciação? O que esta palavra significa? Para onde ela nos leva? A propiciação. Gente, eu não preciso escrafunchar a Bíblia, nem revirá-la, né, de trás para frente, de cima e embaixo, ao avesso, para dizer para você que propiciação tem o mesmo sentido aqui que expiação. É aquilo que Deus fez em Cristo, para quê? Para pacificar a nossa relação com Ele. Deus resolveu o conflito que havia entre nós e Ele. Deus já resolveu essa situação tensa, conflituosa que havia entre nós e Deus. Por que havia uma situação conflituosa entre nós e Deus? Porque nós somos descendentes de Adão, nós chegamos a este mundo como descendentes de Adão, e como tais, nós somos o quê? Condenados, pessoas condenadas a quê? À morte, morte eterna, por conta do pecado de Adão e depois pelos nossos próprios pecados. Então, há um conflito entre o ser humano natural e Deus por conta do pecado de Adão. Em Adão, todos morrem, certo? Aí Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele não condenará toda a raça humana à perdição eterna. Não. Ele vai salvar muita gente, mas muita gente mesmo. Através do quê? Através desta propiciação. Esta propiciação significa também expiação, ou seja, nós deveríamos morrer, todos nós, toda e qualquer criatura da face da terra deveria morrer para pagar o preço que o pecado exige. Ou seja, o salário do pecado é a morte, morte eterna. Todos nós, enquanto criaturas descendentes de Adão, deveríamos morrer para pagar o pecado do qual nós somos culpados. Então, todos nós deveríamos morrer. E seria justo que todos nós morrêssemos eternamente, nos perdêssemos eternamente. Deus seria justo se Ele aplicasse essa condenação a toda e qualquer criatura da face da terra. No entanto, graças a Deus, Ele vai salvar muitos. Ele planejou salvar muitos. Lá na eternidade, Ele planejou salvar muitos. O Evangelho consiste nesta notícia, neste fato. Olha, Deus vai salvar muitos. Através de quem mesmo? De Cristo. Porque Deus, Ele não desculpa o pecado. Ele não tem por inocente o culpado. Mas como que Ele não tem por inocente o culpado? Ele não nos irá salvar? Irá nos salvar, só que tem um detalhe. A penalidade que nós deveríamos sofrer por conta dos nossos pecados, por conta do pecado de Adão, recai sobre Cristo. Então é por isso que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação, ou seja, Ele paga o preço dos nossos pecados. A penalidade dos nossos pecados recai sobre Ele.
e ele faz propiciação, ele faz expiação entre nós e Deus, certo? É por isso que João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, propiciar os pecados é uma tarefa, é uma obra única e exclusivamente de Cristo. De Cristo, não é nossa. Nós não temos nada a ver com propiciação e expiação. Quem faz expiação entre nós e Deus é Cristo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, certo? No próximo vídeo, nós vamos continuar tratando deste assunto, que é de suma importância, para que você entenda a intenção do apóstolo João ao escrever este texto aqui. Será que João queria dizer que Deus não elegeu ninguém? Deus não escolheu ninguém? E ele realmente quer, é vontade soberana dele, que todo ser humano, toda e qualquer criatura da face da terra seja salva? É isso mesmo? No próximo vídeo a gente continua tratando deste texto de 1 João, capítulo 2, versículo 2. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.